Paz e graça do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Diego. E eu queria compartilhar esse devocional com os nossos amados irmãos, aqueles que nos escutam através do site da nossa igreja e também através do nosso canal no YouTube. Nós gostaríamos de fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. Ore conosco, pedindo a Deus para nos abençoar na meditação da sua palavra. Nós sempre precisamos nos alimentar da palavra para crescermos espiritualmente, estarmos mais perto do Todo-Poderoso Deus. Eu quero orar nesse momento, peço oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia. Te pedimos, Senhor, que Tu possas falar conosco, meu Deus, através do meditar da Tua palavra. Como diz o Salmo de número 1, Senhor, que o justo medita na lei de dia e de noite. E é um prazer, Senhor, para nós compartilhar, meu Deus, as meditações de Tua palavra, nos alimentando dela. E também, Senhor, partilhando, meu Deus, essas meditações com os nossos amados irmãos. Deus, assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Eu queria meditar com você no Salmo 119, apenas 2 versículos, que diz assim, Salmo 119, versículo de número 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria eu confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. A palavra que eu quero lhe deixar nesse momento, nesse nosso devocional, é lembrarmos sobre como numa época de tantas crises, de tantas revoluções que vivem o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso país, muitos querem, a pretexto de quererem fazer a sociedade evoluir, melhorar, crescer, derrubar todos os valores, derrubar todos os princípios, derrubar todas as leis. Há uma passagem nas Escrituras que diz que nós não devemos remover os marcos antigos que os nossos pais colocaram. Os marcos seriam os limites, os padrões, as orientações. Deus também, da mesma forma, Ele nos colocou como o marco da nossa vida, o padrão da nossa vida, a sua palavra. Sem a palavra de Deus nós ficamos confusos, sem a palavra de Deus nós ficamos desorientados, sem a palavra de Deus nós não temos rumo certo a seguir. Muitos homens sem Deus, a pretexto de se gabarem de conhecimento, de uma cultura elevada, dizem que a grande revolução do homem é não precisar de Deus para poderem conduzir a sua vida. Mas esse grito de independência que muitos querem ter, dizendo eu não preciso de Deus para ser feliz, eu não preciso de Deus para conduzir minha vida, é o mesmo grito de independência que Satanás quis colocar no coração de Adão e Eva quando eles estavam lá no jardim. Como ele dizia a Adão e Eva, o diabo falava, quando vocês então comerem do fruto, vocês serão como Deus. Ou seja, não precisarão mais dele, serão independentes dele. E o grito de independência que o homem dá, por não ter a palavra de Deus, por não se submeter a Deus, é um grito, na verdade, para declarar sua própria morte. Nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos. Nós precisamos, em tempos complicados como esses, precisamos levantar a palavra de Deus como nosso estandarte, como nossa bandeira. Nós precisamos nos agarrar cada vez mais à palavra de Deus e passarmos mais tempo meditando nela. Aqui o salmista ele fala, quem dera que realmente os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. É desejo do coração dele submeter os caminhos de sua vida à palavra de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que cada decisão da sua vida, seja na área familiar, na área de seus negócios, do seu trabalho, em seu comportamento dentro da igreja, seja lá onde for, todas as suas decisões, todas as saídas da sua vida sejam direcionadas pela palavra do Senhor. Seja uma forma para você praticar aquilo que Deus determina. Então, nós falhamos, nós pecamos quando nós tomamos decisões dentro de nossa família, conduzimos o nosso casamento, queremos educar os nossos filhos sem perguntar a Deus como isso deve ser feito. Quando achamos que a sabedoria que nós já acumulamos na nossa vida seja suficiente para nós não precisarmos da orientação de Deus para fazermos tais coisas. Isso é errado. Isso é muito errado.
Na verdade, nós estamos andando muito mais em trevas, estamos andando muito mais em confusão quando abandonamos as Escrituras. Nosso desejo então deve ser como do salmista: quem dera que todos os meus caminhos sejam para observar os teus mandamentos. Cada oportunidade, cada ação que eu realize na minha vida seja uma oportunidade para poder obedecer a palavra do Senhor. A outra coisa, então, no verso 6, ele fala sobre as consequências de ter uma decisão para obedecer a palavra. Ele diz, no versículo 6, então eu não ficaria confundido. O interessante é que a palavra confusão, ela se repete nos escritos dos Salmos, nos escritos também de Provérbios. E sabe o que é uma coisa interessante? Confusão aqui também está associada com a ideia de vergonha por um erro cometido. Não é simplesmente a confusão por falta de saber como decidir, né? Mas é também a ideia de vergonha pelo erro cometido. A palavra de Deus, além de ela nos dar a verdadeira capacitação do céu para saber escolher, para não ficarmos confusos diante de várias opções, a palavra de Deus também nos salva da vergonha pelos erros que possamos cometer. Dessa forma, quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente olha para as famílias de hoje, nós vemos milhares e milhões de pessoas hoje confundidas, pessoas confusas, pessoas envergonhadas, pessoas que tomaram decisões erradas, que destruíram suas casas, suas famílias, suas próprias vidas, por falta de submeterem a sua vida à vontade do Todo-Poderoso Deus. Como nós precisamos meditar na palavra, como nós precisamos nos avivar, nos encher de vida. Temos um encontro marcado com Deus através da sua palavra. Eu quero então deixar essa palavra para você nesse dia, pedindo a você que realmente você possa usufruir do seu tempo, separar o seu tempo para que você medite na palavra de Deus. A ação do meditar na palavra é um exercício espiritual maravilhoso, é o que nós mais precisamos. Nós precisamos separar tempo no dia para nos agarrarmos a um texto da palavra e nele meditar, mastigarmos, usando a linguagem humana, mastigarmos a palavra, extrairmos o sabor da palavra de Deus, nos nutrir com a qualidade espiritual do que Deus nos oferece através do texto santo. Nós precisamos muito disso. Nós vivemos uma geração onde muitos professam conhecer Jesus, mas conhecem Jesus mais de ouvir falar. Não tem uma experiência pessoal com Cristo porque não passam tempo suficiente abrindo a Escritura para poder se encontrar com Ele através do texto santo. Eu gostaria de lhe lembrar também que quando os discípulos a caminho da aldeia de Emaús se encontraram com Jesus ressuscitado, Jesus estava ali fisicamente com eles, conversando com eles, mesmo que diante dos olhos deles, Jesus não foi reconhecido. Mas houve uma outra forma pela qual Jesus foi reconhecido no coração deles. E o texto sagrado diz que quando eles ouviam Jesus pregar a palavra, falar das Escrituras, mostrar o caminho de Cristo, desde o Antigo Testamento até chegar no alto da cruz, a Bíblia diz que um fenômeno aconteceu no coração deles. O que foi que aconteceu no coração deles? A Bíblia diz que o coração deles ardia. Ou seja, o ato de termos o encontro da palavra é o ato de ter o nosso coração aceso pela presença de Deus. Cristo se manifesta na palavra. Então, não seja confundido. Decida guiar a sua vida pelas Escrituras. Que os seus caminhos tenham o objetivo de observar os mandamentos de Deus. E que você se una à palavra de Deus de tal forma que você não tenha confusão, prestando atenção no que Deus tem para lhe dizer. Que Deus possa abençoar a sua vida. Separe um texto bíblico hoje para meditar. Coma a palavra de Deus, se alimente da Escritura. Você vai encontrar Cristo, Todo-Poderoso Deus, nela. E você vai usufruir da verdadeira vida que Deus tem a oferecer.
Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, então por esse momento, Senhor, de devoção, de leitura da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que a Tua igreja como um todo, Senhor, venha cada vez mais se alimentar, meu Deus, da Tua Palavra, venha mais crescer dela. Precisamos, Senhor, nos alimentar da Escritura, nela meditar e nutrir a nossa alma com o poder do Teu Espírito. Precisamos, Senhor, de um povo forte, que se alimenta da Escritura e não tem do que se envergonhar. Assim, Deus, então nós te pedimos, Senhor, abençoa toda a Tua igreja, todos os nossos amados irmãos em Cristo que ouvem este devocional, para nosso crescimento e nosso enlevo espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe.